Salve, salve galera, Coca Araraquara, professor Breno novamente, para a gente encerrar a parte da civilização romana que ficou faltando na última aula, que é o seu legado cultural, a cultura romana, né? E abordarmos já o Império Bizantino. Algumas dicas para vocês. Para a galera do cursinho, essa parte da cultura romana, tanto do extensivo quanto do supermédio, está no módulo 7, junto com cultura grega. Cultura grega nós já tratamos, certo? Então eu vou falar da cultura romana, que é o módulo 7, e quando nós começarmos a parte do módulo 8, que é o Império Bizantino, beleza? Para a galera do terceiro, ainda é o módulo 3, e quando a gente começar a parte do Império Bizantino já é o módulo 4. Beleza? Só para vocês se situarem. Então é bem rápido a parte da cultura romana. Primeiro, os romanos eles serão culturalmente influenciados pelos gregos, né? Mas com algumas diferenças. A cultura grega era uma cultura antropocêntrica, especulativa, racional, né? Pautada na ideia da simetria, do equilíbrio. Os romanos também serão antropocêntricos, também serão racionais, mas serão muito mais pragmáticos do que especulativos, correto? Então isso é uma questão muito importante. Como a gente vai perceber, a cultura romana no campo religioso foi notadamente influenciado pelos gregos, tanto que os romanos latinizaram, deram nomes em latim para os deuses gregos, cujo significado eram praticamente os mesmos das divindades do panteão, digamos, grego, correto? E os romanos assimilam e latinizam seus nomes. Por exemplo, nós vamos observar que Afrodite para os gregos era Vênus para os romanos, né? Nós vamos observar que Poseidon para os gregos era, digamos, Netuno para os romanos, que Zeus era Júpiter e assim sucessivamente, beleza? Mas os romanos eles vão deixar duas grandes heranças, que são respectivamente a arquitetura e o direito, legal? Além da questão da gestão, da administração, também pode ser colocado como uma das suas grandes heranças. Por quê? Na arquitetura, os romanos eles construíram termas, construíram anfiteatros, como nós vimos, vários prédios públicos, estradas que cortavam o Império Romano de norte a sul e leste a oeste, que era famosa aquela expressão, todas as estradas levam a Roma, certo? Então isso é muito importante, porque era uma forma de deslocar com facilidade tropas do exército e ao mesmo tempo realizar transações comerciais, enfim, isso foi muito importante, esse conjunto de estradas no Império Romano. Lembra que os romanos também na arquitetura construíram os seus grandes arcos do triunfo. Esses arcos do triunfo eram sempre erguidos, construídos em homenagem à vitória de uma grande guerra, correto? Então a gente sempre tem essa questão do arco do triunfo. A FUVEST cobrou isso, se eu não me engano, no ano retrasado, numa questão de prova, ou ano passado mesmo. Além disso, nós vamos encontrar que a herança dos romanos também são os seus aquedutos, que eram construções na forma de arcos que levavam água para as mais distantes regiões do Império Romano. Tanto que a capital, como eu mencionei na última aula, ela era conhecida pelas suas termas, pelos seus banhos públicos, porque tinha água corrente, potável a todo momento em Roma. Roma também, desde lá do início da República, já tinha um sistema de esgotos muito sofisticado na sua capital, correto? Então isso é muito importante quando a gente fala da arquitetura romana. Mas, como eu mencionei, as artes romanas elas foram intensamente influenciadas pelos padrões culturais gregos. A ideia da simetria, a ideia do equilíbrio, coisas que vocês vão ver melhor com o meu camarada Jota, eu só estou aqui colocando uma forma bem panorâmica, beleza? Além disso, quando a gente fala da arquitetura, portanto, você tem os anfiteatros, como o mais famoso era o Coliseu, os circos, como o Edito Máximo, né, lá onde corriam as bigas, os aquedutos e os termas, como eu mencionei a vocês, beleza? Além dessas questões, não dá para falar de Roma sem falar da sua literatura. E nessa parte literária, Roma se destaca tanto na filosofia, com Sêneca, certo? Um grande filósofo, com Cícero, também um grande pensador e político, senador romano, né? E na parte da política e do direito, a jurisprudência, isso é muito interessante. Os romanos, como a gente vai perceber, vai deixar uma herança do direito, né? Tanto que se alguém aqui que está me ouvindo presta direito, que provavelmente nós temos, vocês vão estudar muito direito romano. Isso vai explicar porque muitas expressões do direito atual no Brasil, que a gente segue esse direito latino, são expressões em latim. Por exemplo, duri lex sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Ou indúbio pro réu, que isso quer dizer na dúvida favoreça o réu.
não condene ninguém se você tiver dúvidas quanto aos crimes imputados a esse indivíduo. Uma outra máxima do direito romano: todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Tá? Se você acusa alguém de um crime, meu camarada, e em épocas de redes sociais isso é muito complicado, você tem que ter provas. Por isso, se você acusar alguém publicamente de um crime e não apresentar provas, porque o ônus da prova é de quem acusa e não de quem é acusado, lembre-se disso, você pode virar réu, porque aí a pessoa pode te, digamos, denunciar, te processar, né, por calúnia, difamação ou algo do tipo. Então isso também são pilares do direito romano. Por isso que todo curso de direito romano no Brasil você tem, todo curso de direito, desculpa, você tem a disciplina de direito romano, que em alguns casos duram mais de um semestre, legal? Que são as bases que a gente vai ver até no Império Bizantino novamente. E o direito romano faz uma distinção muito interessante entre o jus naturale, que é o direito natural para todos, o jus civile, que é o direito civil, né, que é o direito dos cidadãos de Roma, legal? E também o jus gentil, que o jus gentil são os direitos para os povos não romanos que concluem sua civilização. Então, o jus naturale, direitos para todos, jus civile, o direito dos cidadãos, jus gentil, o direito dos povos não romanos, certo? Isso é muito interessante porque eles já faziam essas distinções. Além disso, os romanos também elaboram a distinção entre o direito público e o direito privado. Direito privado são um conjunto de leis que tocam sobre os direitos das pessoas, dos cidadãos, até entre si. Já o direito público corresponde às normatizações do governo, das instituições públicas junto aos cidadãos, correto? Então isso é muito interessante porque até hoje a gente também segue esses parâmetros do que os romanos nos legaram nessa base da jurisprudência, legal? Beleza, então uma das suas grandes heranças também. E exemplos de escritores, filósofos, pensadores ou literatos. Virgílio, o grande poeta que a gente viu lá da obra Eneida, Sêneca, né, um grande filósofo estoico, Cícero, grande filósofo político, Tito Livio, um grande historiador, assim como Tácito. Então são grandes nomes da própria cultura romana. E, na forma da literatura, não podemos esquecer que os romanos eram pagãos. Não esqueçam desse termo. Agora que a gente começou a falar de cristianismo, daqui a pouco a gente vai entrar em Idade Média, né? Pagão, ou os pagãos, são os povos que eram politeístas, seguidores das antigas religiões politeístas. Isso na Europa medieval vai ser muito importante. A galera costuma confundir na Europa medieval pagãos com, digamos, judeus islâmicos. Não, os judeus islâmicos não eram pagãos, porque os pagãos eram seguidores do quê? Do politeísmo das religiões antigas, certo? Então isso vai ser um termo que a gente vai usar bastante e aparece também em vários textos que nós vamos observar ao longo das aulas, tá? Então isso é muito importante. E a religião do politeísmo romano tinha grande influência da própria religião grega, como eu já falei. Então formas antropocêntricas, comportamentos tanto virtuosos como na forma também, digamos, de defeitos exclusivamente humanos atribuídos às suas divindades, beleza? Tanto que até hoje em Roma, galera, um dos prédios mais famosos de visita turística é o Panteão. O Panteão é um lugar, um templo sagrado onde tem os grandes deuses, as grandes divindades e também na modernidade as grandes personalidades ou estão enterradas, têm seus sarcófagos ou têm túmulos em homenagem, né, estátuas em homenagem a essas figuras públicas importantes da cultura romana, tanto no passado quanto no presente. Então, Panteão ali na cidade de Roma, beleza? E nesse caso, não dá para falar de Roma sem mencionar essas ruínas do Fórum Romano. Aqui você vai encontrar um Monte Capitolino, né, onde, por exemplo, o Tibério foi assassinado. Aqui você tem um dos portais do Fórum Romano. Aqui você tem o Arco de Adriano. Aqui você tem o chamado Coliseu, mas aqui você tem o Arco de Constantino. Então são arcos do triunfo com grandes prédios. Aqui era um antigo templo, enfim. É um dos lugares mais visitados em toda a Europa e no mundo, enquanto ponto turístico, devido à herança. É belíssimo, galera, belíssimo esse espaço ali na cidade de Roma, capital da atual Itália. Beleza? Era essa parte que a gente precisava encerrar da cultura romana, da civilização romana, do módulo 7, porque a outra parte do módulo 7, a apostila coloca como a cultura grega, mas eu já trabalhei cultura grega quando nós terminamos civilização grega. Portanto, aqui encerramos a Idade Antiga, vamos começar o período medieval, legal? Então isso é importante, vou até mudar o slide para que a gente possa tratar agora do assunto que é o módulo, digamos, 8,
né, na sua apostila do cursinho do Supermed. Na sequência de aulas gravadas, é a aula número 12, e a gente vai falar do Império Bizantino. Mas antes, eu quero que vocês entendam que agora a gente está no período medieval, a chamada Idade Média, tá? E antes da gente continuar, alguns pontos importantes. Idade Média, nenhuma pessoa, nenhum indivíduo que viveu entre o século V depois de Cristo, com a queda do Império Romano, até o século XV, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, portanto, nesse período de 10 séculos, de 1000 anos, ninguém que viveu aquela época iria se referir ao seu tempo como Idade Média. Esse é um termo que veio depois, foi uma criação dos chamados renascentistas, mais precisamente de um filósofo e escritor renascentista italiano chamado Francesco Petrarca, tá? Que ele vai criar o termo Aed Medium, porque será o período de intervalo entre a Idade Antiga Clássica, greco-romana, e a Renascença, que começa na Itália a partir do século XV. Tá? Então isso é muito importante. E quando a gente fala de Idade Média, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é retirar aquela visão um tanto reducionista dos próprios renascentistas como Petrarca. E toda vez que a gente fala de Idade Média, qual é a definição que a gente dá a esse período? Idade das Trevas. É uma meia-verdade, tá? Por que é uma meia-verdade? Seria uma Idade das Trevas porque, devido ao poder da mais importante instituição que a gente vai ver no período medieval, a Igreja Católica, e a intolerância dos membros da Igreja Católica, do clero católico, a ideias científicas, a filosofias, a religiões diferentes dos seus valores, eles lidaram com essas diferenças de forma extremamente violenta e intolerante. Tá? Então o avanço do conhecimento científico, filosófico, enfim, do conhecimento humano na Europa medieval poderia ter sido muito maior do que foi se não fosse a atuação intolerante e violenta da Igreja Católica. Sim, isso é uma verdade incontestável. Mas ela não explica tudo na Idade Média, essa é a questão. Várias questões nos últimos anos, como na VUNESP, há 2 anos atrás, na segunda fase, pediu para que você colocasse o seguinte: é correto usar o termo Idade das Trevas para definir a Idade Média? Você nunca pode dizer que está extremamente correto e também você não vai dizer que está extremamente errado. Você vai colocar uma meia-verdade. A parte que é correta é que eu falei agora, certo? A intolerância dos membros da Igreja Católica, da própria Igreja, contra as ideias, valores diferentes das suas ou dos seus, né? Mas não é para dizer que foi só trevas, porque na Idade Média a gente teve sim avanços do conhecimento filosófico, científico e artístico. Por exemplo, no campo do conhecimento, a gente vai ter a filosofia medieval, como vocês vão estudar com o Gabriel, com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Pedro Abelardo, grande Santo Anselmo. Todos os caras eram filósofos cristãos, medievais, mas vão ter uma contribuição enorme, darão uma enorme contribuição para a filosofia ocidental. Tá? Além disso, você está aqui me ouvindo, meu camarada, porque você quer entrar na universidade, não é? E a universidade é uma instituição que no Ocidente surgiu onde? Na Idade Média. E as primeiras universidades surgem controladas diretamente pelos membros da Igreja, pela Igreja Católica, que eram os intelectuais da época, né? Então, numa sociedade medieval que 98% das pessoas sabiam ler e escrever o próprio nome, os intelectuais tinham muito poder. E, invariavelmente, esses intelectuais eram os membros da Igreja. Muitos reis não sabiam ler e escrever. E os membros da Igreja Católica, pelo seu ofício, tinham essa necessidade da leitura e da escrita, né? Tanto que as mais antigas universidades europeias, há uma discussão, elas são originadas no século XI depois de Cristo. A mais antiga oficialmente é a Universidade de Bolonha, na Itália, de 1088. Mas tem uma universidade ao sul da Itália chamada Salerno, que foi fundada em 1055, que tenta ganhar esse pioneirismo. Enfim, ambas estão no século XI. Tá? Aí depois de Bolonha e Salerno vieram Salamanca na Espanha, vieram Coimbra em Portugal, Paris na França, Colônia na Alemanha, certo? Montpellier também na França, Oxford na Inglaterra, legal? São as mais antigas universidades europeias e todas elas surgiram controladas pela Igreja Católica, tá? Então, mesmo que fosse um conhecimento um tanto controlado, não tão livre, se assim podemos dizer, há uma contribuição, isso é fato. Sem falar que no campo artístico a gente vai ter grandes nomes, né? Nós vamos ter não só nomes, mas grandes obras, como a pintura medieval, a arquitetura medieval do estilo românico, depois do estilo gótico, tudo isso está dentro da Idade Média. Então não é correto, não é o mais prudente definir Idade Média exclusivamente como Idade das Trevas, que essa foi uma definição dos renascentistas, como Petrarca, que buscavam já no final da Idade Média, já no início da Idade Moderna, desabonar, inferiorizar,
desprezar os valores culturais da Idade Média, né, os valores culturais medievais, para reafirmar sua nova proposta, que era a proposta da cultura renascentista. Então isso é muito importante para a gente considerar. Não esqueçam dessas questões que cada vez mais têm aparecido nas provas, e é importante que vocês tenham essas ponderações quando falamos da Idade Média. Antes de avançarmos, também temos uma divisão temporal da Idade Média, certo? Alta Idade Média, século V até o século X, certo? É o que a gente vai falar aqui. Vão surgir os reinos da Alta Idade Média: Império Bizantino, Império Árabe e Império Carolíngio. São os nossos assuntos aqui, tá? Na transição da Alta Idade Média para a Baixa Idade Média, essa última, entre o século X e o século XV depois de Cristo, nós vamos ter a consolidação de um novo modo de produção. Na Idade Média, na Europa, a gente vai ter um modo de produção feudal, que começa a se gestar na decadência do Império Romano, como nós vimos, vai ali se consolidar entre o século 8 ao século 13 depois de Cristo. Então, entre o final da Alta e o início da Baixa Idade Média. Só que a partir do século 13, nós vamos observar um conjunto de transformações da sociedade e da economia medieval, né, ou feudal, que serão as cruzadas, renascimento comercial, renascimento urbano, formação das monarquias nacionais, que no final da Baixa Idade Média levam à transição para o mundo moderno, é a transição feudo-capitalista, certo? Então, uma dica que eu dou para vocês é o seguinte: Idade Média, a gente pode pensar duas questões: feudalismo e comércio. Quando o feudalismo está em alta, o comércio está em baixa. Quando o comércio ganha novamente força, o feudalismo entra em decadência. Então essa oscilação entre feudalismo e comércio sempre serão antagônicos, certo? Ou sempre será antagônica essa oscilação. O comércio começa em alta, depois ele entra em baixa, o feudalismo cresce. Depois o feudalismo entra em decadência, o comércio renasce. Então lembre-se sempre disso. E lembre-se da Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Beleza? A partir daí, vamos falar de uma aula bem rápida, no sentido do conteúdo, que é o Império Bizantino. E o Império Bizantino, para nós entendermos, devemos resgatar sua origem. E as origens do Império Bizantino é o Império Romano. Quando Teodósio fez a divisão do Império Romano em Império Romano Ocidental, capital Roma, Império Romano Oriental, a capital Bizâncio, ou o novo nome Constantinopla, aqui que nós vamos observar a continuidade no período medieval, porque essa porção ocidental, como a gente vai ver mais adiante numa aula, ela será tomada pelos povos germânicos, que vão destruir tudo isso e vão colocar uma outra, digamos assim, possibilidade no poder, né? Os reinos germânicos da Alta Idade Média. Então aqui a gente vai observar o Império Romano Oriental, que na Idade Média passou a se chamar Império Bizantino, porque a sua antiga capital Bizâncio, que era uma colônia grega, agora recebeu o nome de Constantinopla no final do Império Romano. E isso vai demarcar toda a história dessa importante civilização, a civilização bizantina, certo? Aí você pode se perguntar: Breno, beleza, entendi isso aí, mas tem uma questão. Por que o Império Romano Ocidental sofreu com as crises e o Império Romano Oriental não sofreu tanto a ponto de perdurar? Essa pergunta é importantíssima. E para nós resolvermos a mesma, quais são as razões da continuidade do Império Bizantino, né? Aqui eu quero destacar, antes de falar, duas coisas. Aqui é um símbolo do Império Bizantino, que está lá na cidade de Constantinopla hoje. Constantinopla hoje é a cidade de Istambul, na Turquia. Não, é a capital turca, né? Lembre que a Turquia tem 4 capitais, uma administrativa, uma política, uma cultural, e o que seria equivalente a Brasília para nós é a cidade de Ankara, na Bolívia. Mas a mais importante cidade turca hoje, inegavelmente, qual é? É a cidade de Istambul, a antiga Constantinopla. Aqui é a igreja de Santa Sofia, eu vou falar mais dela daqui a pouco. Aqui nós temos um mosaico. A pintura bizantina, a arte bizantina é muito marcante. Ela é formada por pedaços com cacos coloridos que vão se juntando, dando a formação de mosaicos, né? Aqui você vai ver o mais importante imperador bizantino, que a gente vai falar dele, que é o Justiniano, cercado de membros do poder clerical, né, religioso, e cercado de burocratas e de militares. Os 3 pilares do Império Bizantino: o clero, né, os líderes religiosos, os burocratas, os funcionários públicos, e os militares do exército. Todos dando sustentação ao imperador, o Justiniano. Tá? Isso é só para a gente já adiantar algumas questões. Mas e as razões da continuidade, Breno? Por que o Império Romano Oriental perdurou enquanto seu irmão ocidental sucumbiu? Vamos lá. As razões são duas.
uma de natureza econômica e outra de natureza política. Então, razões econômicas. A primeira, o Império Romano Oriental tinha um grande desenvolvimento comercial e uma produção agrícola que conseguiram, digamos assim, se preservar, conseguiram, digamos, se sustentar diante da decadência. Sabe por quê? Porque já no Império Romano Oriental, eles usavam mão de obra livre de colonos, inclusive também tinha mão de obra escrava, mas já tinha mão de obra livre de colonos, que quando veio aquela crise do escravismo da porção ocidental, a porção oriental sofreu menos, porque não tinha só uma sustentação de mão de obra escrava, você já tinha trabalho de colonos livres. E também porque, como a gente vai ver no mapa, Constantinopla, ela se situa numa região muito estratégica do ponto de vista geográfico. É praticamente o limite entre Ocidente e Oriente. Então ali era uma rota de comércio muito antigo. E essa atividade comercial, com o desenvolvimento agrícola, já com mão de obra livre, vão explicar a estabilidade econômica que o Império Romano Oriental teve em relação à decadência da sua porção ocidental. Isso é muito importante. Além disso, nós vamos observar que também a base, a sustentação econômica, permitiu uma estabilidade política. Então os imperadores bizantinos, ao contrário dos imperadores romanos no final da sua vivência, além do Império Romano Ocidental, eles não sofreram com aquelas crises, com aqueles golpes palacianos tão fortemente como no Império Romano Ocidental. Então conseguiram, com a estabilidade econômica, impor um poder centralizado e despótico. Despótico é autoritário. E essa pintura aqui demonstra isso, né? Quais são os pilares desse poder despótico e, digamos, centralizado? Os funcionários públicos, o clero, né, os líderes religiosos, e o exército. Então isso é muito importante. Quando a gente fala do Império Bizantino, pensando em vestibular, você tem que lembrar desse cara aqui, que é o Justiniano. Percebam aqui, ó, o mosaico da arte bizantina, como eu falei, vários pedacinhos coloridos de pedras que vão formando os desenhos. O Justiniano, ele governou bem no início do Império Bizantino, é o século VI, né? E o governo do Justiniano foi marcado por grandes fatos que caem no vestibular. Primeiro, Justiniano, quando assumiu o trono, ele tinha uma ideia: reconstruir os limites territoriais do antigo Império Romano Ocidental. E com isso, ele organiza um exército e faz uma importante expansão territorial. E olha que interessante, ele conquistou certas partes do antigo Império Romano Ocidental, não todo, tá? Aqui era o Império Bizantino, a porção do Império Romano Oriental, e ele, o Justiniano, como a gente pode ver no mapa, territórios conquistados por Justiniano, ele reconquista a Península Itálica, reconquista o norte da África, vencendo os vândalos, um povo germânico que ali tomou, e reconquista o sul da Península Ibérica. Só que ele não vai reconquistar o restante, nem para lá e nem para cá, né? Mas reconquistar o sul da Península Ibérica, a Península Itálica, inclusive Roma, e o norte da África foram façanhas importantes do Justiniano. Contudo, após o seu reinado, isso vai sucumbir, né? Além disso, o Justiniano, isso é muito importante, ele vai criar um código de leis que vai, digamos, recuperar as bases do direito romano antigo, vai interpretar vai interpretar essas leis, vai criar novas leis das novelas e vai criar códigos. É o Corpus Juris Civilis, que é uma compilação de todas as leis do direito romano antigo com o acréscimo de novas leis do Império Bizantino. Esse Corpus Juris Civilis era dividido, como eu falei, em código, digesto, institutos e novelas, certo? Código é o resgate do Código Romano Antigo, digesto era a interpretação desses princípios, institutos, como eles deveriam ser aplicados, e as novelas é justamente o que? As novelas eram as novas leis, certo? E aqui a gente vai observar que o Corpus Juris Civilis, a base do Corpus Juris Civilis será também a base do direito romano ocidental. Mas Breno não é Império Romano Oriental. Mas essa será a herança. Sabe por quê? Um outro ponto importante. O Império Romano Oriental, o Império Bizantino, ele vai ter uma preservação da cultura clássica greco-romana no período medieval. Não esqueçam disso. Enquanto a Europa ocidental, que será invadida pelos povos germânicos, não terá uma base tão sólida da antiga cultura clássica, essa cultura clássica foi preservada no Império Bizantino. Tanto que o idioma do Império Bizantino era o grego, certo? Que eles estavam próximos da antiga Grécia Antiga, tinha uma enorme influência, como toda a cultura romana, e eles vão preservar as bases da cultura clássica, certo? Só que, como eu falei,
o governo do Justiniano era um governo autoritário, despótico, centralizado, e teve que lidar com revoltas. A mais violenta dessas revoltas foi a revolta de Nicá, ou Niké, que em grego significa vitória. Lembre daquela marca esportiva Nike, que é uma derivação desse termo Niké, em grego, vitória. Né? O que acontece? Tinha um pão e circo também ali no governo bizantino. E o hipódromo de Constantinopla era tomado pela população para assistir corridas de bigas, disputas esportivas. Num belo dia, o povo de Constantinopla já estava extremamente indignado com o constante aumento de impostos, medidas autoritárias, porque para bancar a guerra o governo tinha que aumentar constantemente os impostos, e isso sempre de uma forma autoritária. Num belo dia, num domingo, eles estavam lá no hipódromo, tinha uma disputa entre um time verde e um time azul, né? Ocorreu a vitória do time verde, mas a decisão foi muito polêmica, e isso criou já uma insatisfação com as autoridades. Quando chega nesse belo dia, à tarde, nesse momento, a notícia de um novo aumento de impostos. Ah, meu camarada, ali vai se conjugar a indignação da população com o governo, que já era existente, com essa nova medida do governo, um novo aumento de impostos, e com a decisão polêmica do jogo. O que vai acontecer? A população vai sair às ruas de Constantinopla bradando, né, gritando o termo Niké, 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 vitória em grego, que era o que eles diziam ali no hipódromo ou nos eventos esportivos. Isso vai ganhar uma dimensão enorme, tanto que a população vai tomar as ruas de Constantinopla por dias. O imperador Justiniano, com todo o seu poder, pensou que as coisas já tinham ido para o saco. Ele pensa em fugir, só não foge porque sua imperatriz Teodora vai intervir, e a intervenção da imperatriz será muito importante, como a gente vai ver. Ela vai dizer mais ou menos assim: você quer fugir, César? Fuja. Você tem navios, você tem grana, eu vou ficar, porque a cor púrpura é uma bela mortalha. O que isso quer dizer? Eu vou morrer como imperatriz, eu não vou fugir para morrer de outra forma. E ela, com isso, mandou um general chamado Belisário fazer a repressão da revolta de Niké, ou Nicá. Mais de 30 mil pessoas são mortas na repressão dessa revolta. E isso foi um dos grandes abalos do reinado de Justiniano. Não esqueçam disso também. Legal? E ele vai mandar construir a igreja de Santa Sofia, que foi primeiro uma catedral católica, depois vai virar uma igreja ortodoxa, depois vai virar uma mesquita, como a gente vai ver a partir da própria história do Império Bizantino, certo? Então a igreja de Santa Sofia, Sofia do grego, sabedoria, né? Mas era uma questão interessante. Aqui, olha uma versão do Corpus Juris Civilis e um discurso do Justiniano demonstrando a importância das leis, da guerra e do poder centralizado. Leia. Para que o Estado seja igualmente bem governado em tempo de paz e em tempo de guerra, a majestade imperial deve apoiar-se sobre as armas, mas também sobre as leis, ou seja, demonstrando a importância do corpo jurídico e também da estrutura militar. Legal? Eu não falei da imperatriz Teodora, que é a que aparece no mosaico. Ela tem um diálogo resgatado com Justiniano, que foi mais ou menos o que eu falei para vocês. Quando ele pensa em pegar suas coisas e fugir, olha o que ela diz a ele: ainda mesmo que a fuga seja a única salvação, não fugirei, pois aqueles que usam a coroa não devem sobreviver à sua perda. Se queres fugir, César, como também eram conhecidos os imperadores bizantinos, foge. Tens dinheiro, teus navios estão prontos e o mar aberto. Eu, porém, fico. Gosto dessa velha máxima. A púrpura, o símbolo dos imperadores, das elites da antiguidade, é uma bela mortalha, ou seja, eu vou morrer como imperatriz se for necessário, mas não vou fugir para sobreviver à perda da coroa. Legal? Isso é muito importante. Aqui é a igreja de Santa Sofia. Quando ela é construída, né, não tinha essas quatro colunas, que são minaretes. É quando os islâmicos, os turcos otomanos, na verdade islamizados, tomam Constantinopla e aí constroem. E a igreja de Santa Sofia é uma belíssima obra arquitetônica. Hoje é um museu, né? E ela fica bem no Estreito de Bósforo, que divide ali a porção oriental da porção ocidental de Constantinopla, atual Istambul, a cidade dos dois mundos, como ela é conhecida, né? Isso é fantástico, galera. E aqui você tem uma planta de como é a igreja de Santa Sofia. Percebam que já tem insígnias islâmicas, no momento que os turcos otomanos tomam a cidade, mas uma foto interna que hoje é um museu e todo um esplendor. Sabe o que é interessante? Uns 10 anos atrás fizeram uma grande reforma da igreja de Santa Sofia. E os restauradores começaram a devastar, retirar camadas nas paredes. Eles encontraram 7 camadas.
E ali estava a história da própria cidade de Constantinopla. Isso é belíssimo, até arrepia, galera. Por quê? As duas primeiras camadas eram a arte católica. As duas próximas era a arte bizantina, né? Já ortodoxa, como eu vou explicar. E as três últimas eram artes islâmicas, mosaicos, né? Que eram os famosos arabescos. Então ali estava preservado todo o domínio que a cidade de Constantinopla sofreu. Bom, mas durante o governo do Justiniano e durante o Império Bizantino vão surgir discordâncias entre o cristianismo dos bizantinos, muito mais focado à espiritualidade, muito mais focado aos valores orientais, e o cristianismo defendido por Roma e os católicos. Tá? É ali que vão surgir as heresias. Heresia vai ser um termo usado muito na Idade Média, mas aqui eram ideias, valores contrários aos aceitos pelo Papa e pela Igreja Católica. E as heresias surgiram no Império Bizantino, entre cristãos, porque todos eram cristãos. Só que o que acontece? Primeira heresia, né? Monofisismo. O que isso quer dizer? O culto ou um dogma católico existente até hoje é o dogma da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Os bizantinos não aceitavam isso. Justiniano foi um dos principais a fazerem isso. Por que não aceitavam? Porque para eles só existia a dimensão divina de Jesus, e não as três partes da Santíssima Trindade. Então o monofisismo é uma crença, né, que não aceitava a dimensão humana de Jesus, só a sua dimensão divina, o fato de ser filho de Deus, correto? Então não aceitavam a dimensão, a condição humana de Jesus, só a sua dimensão divina enquanto filho de Deus. Isso vai se propagar muito no Império Bizantino, o próprio Justiniano era um defensor dessa teoria, tá? Além disso, você vai ter a iconoclastia. Ícono, ou íconos, símbolos em grego, né? Clastia, destruição. O que nós vamos observar? Devido à espiritualidade oriental muito forte no Império Bizantino, eles começam a questionar o culto que os católicos, também cristãos, realizavam em relação a imagens e símbolos sagrados, certo? Os bizantinos não vão aceitar isso. Percebam que aqui, a época de Justiniano, não tinha ainda essa questão da iconoclastia. Só vi depois. Então a iconoclastia é a aversão, é o repúdio, é a não aceitação, a reverência e a culto de imagens e símbolos sagrados. Tá? Isso vai ser muito importante. Os bizantinos, eles vão aceitar a iconoclastia, mas depois, já na transição para a modernidade, eles abandonam essa ideia iconoclasta. Mas olha que interessante, quando a gente fala mais adiante das reformas religiosas, nós vamos observar os protestantes. A maior parte das igrejas protestantes, principalmente as neopentecostais, elas são iconoclastas. Elas não aceitam reverenciar imagens e símbolos sagrados, certo? Como os católicos que realizam, digamos, reverências aos santos. Boa parte das igrejas evangélicas neopentecostais não admitem isso e é uma forma de iconoclastia. Ambos são, ou todos são cristãos, mas são doutrinas cristãs que discordam em alguns princípios, beleza? Isso é muito importante. E essas tensões, essas heresias, esse confronto entre o poder imperial e os valores cristãos dos bizantinos com o poder político e religioso do Papa em Roma, vão levar a tensões gritantes e que num determinado momento vão ficar insuportáveis. É aí que as consequências dessas questões serão o quê? Primeiro, o césaropapismo. Césaropapismo, César, imperador, papismo, líder religioso. Os imperadores bizantinos, eles vão impor a supremacia do poder imperial sobre os assuntos religiosos. Então as ordens que vinham de Roma, do Papa, ordens religiosas, tinha que ter o aval do imperador para serem praticadas. Então o cesaropapismo demonstrava essa concentração despótica do poder até em assuntos religiosos. É a supremacia do poder imperial bizantino sobre os assuntos religiosos, certo? Então já demonstrava que eles não estavam falando a mesma língua, os imperadores bizantinos e o poder papal. Legal? Ora, isso vai desencadear um cisma. O que é um cisma, pessoal? Cisma é divisão, cisma é ruptura. O cisma do Oriente, em 1054. Perceba, quase 500 anos depois do reinado do Justiniano. Cisma, não confunda com o cisma do Ocidente, que a gente vai falar mais adiante, tá? No contexto do rei Filipe IV, o Belo, na França. Tá? 300 anos depois desse. Aqui é em 1054, meados do século XI, o cisma do Oriente. O que vai acontecer?
vai ter uma cisão, vai ter a primeira grande divisão no interior do cristianismo. Nós vamos ter a continuidade da Igreja Católica Apostólica Romana, cuja sede é Roma, e o seu líder, o bispo de Roma, o Papa, e agora nós vamos ter a criação da Igreja Ortodoxa Cristã. Ortodoxia é rigidez, a lei correta, né? Que eles acreditavam, os bizantinos, que os católicos romanos estavam desvirtuando o cristianismo, e eles estavam seguindo o cristianismo original. Então surge a Igreja Cristã Ortodoxa, cuja sede é Constantinopla, e o seu líder é o Patriarca de Constantinopla, que existe até hoje. Os ortodoxos, eles vão se expandir bastante no leste europeu. O maior país ortodoxo hoje no mundo é a Rússia, né? Mas você vai encontrar ortodoxos numerosos em países do leste europeu, como Bulgária, como Hungria, como Romênia, como os países lá bálticos, certo? Então, e também no Brasil, vão se expandir, tá? E os ortodoxos também são cristãos. Então você vai ter essa divisão. De um lado a Igreja Cristã, a Igreja Católica Apostólica Romana, de outro lado a Igreja Ortodoxa Cristã, que muitas vezes também pode aparecer como Igreja Ortodoxa Grega, porque enquanto os católicos faziam seus cultos em latim, os ortodoxos faziam seus cultos no idioma grego. Também pode aparecer nesse sentido. A Grécia também é um país de maioria ortodoxa, legal? Bom, e aí, meus caros, o que acontece? O Império Bizantino, ele vai ter essas marcas. Aqui é uma ideia que mostra, né, a, digamos, ruptura do cisma do Oriente. Aqui é o São Pedro, fazendo alusão ao Papa, que é um continuador de São Pedro, e aqui o Patriarca de Constantinopla, que sempre veste essas túnicas de cor preta, né? Recentemente, nos últimos papas, principalmente o Bento XVI e o Francisco I, eles tentam realizar uma reaproximação com os ortodoxos, certo? Mas não tem tido muito êxito, não. E essa foto aqui, que mostra o Patriarca de Constantinopla, quando se reuniu com o Bento XVI, e indo cada um para um lado, ela é muito emblemática, porque apesar das tentativas de reaproximação, as divergências ainda existem, legal? Então isso é muito importante para a gente entender na atualidade. Bom, para a gente finalizar, o que acontece? O Império Bizantino teve muito poder, muita força, só que a partir do século XIII, XIV e XV, começa a entrar em decadência. E o povo islamizado, então, que vai adotar o Islã, né, o Islão, que são os turcos otomanos, liderados por um sultão chamado Maomé II, vão conquistar Constantinopla em 1453. A conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos é, digamos assim, um fato importantíssimo. Tanto que oficialmente, na divisão tradicional da história, encerra a Idade Média e dá início à Idade Moderna. É quando os turcos otomanos, um povo islamizado, conquista Constantinopla e ali vai colocar o seu grande sultanato, que é o Império Turco Otomano, legal? Se você quiser, nesse tempo de quarentena, né, você pode assistir uma série, eu não gosto muito de série, mas série histórica eu gosto, uma série que fala desse momento aqui da conquista de Constantinopla pelos turcos otomanos, que se chama no Netflix A Ascensão do Império Turco Otomano. Se eu não me engano, são 8 episódios e que fala muito da história de fato que ali ocorreu, certo? Então você pode abordar esse contexto, esse fato histórico a partir dessa série que tem no Netflix. É uma série relativamente nova e que fala dessa importante época. O Império Bizantino então foi poderoso, foi o depositário de toda a cultura clássica durante o período medieval, né? Tanto que quando os islâmicos conquistam o Império Bizantino, eles também vão conquistar não só riquezas e poder, vão conquistar também acesso à cultura greco-romana, principalmente à filosofia grega. E são, como a gente vai ver na próxima aula, os árabes muçulmanos que vão reintroduzir a cultura clássica na Europa medieval cristã. Mas aí, meu camarada, é assunto para a próxima aula, certo? Então, na próxima aula a gente volta para falar de quem? Do Império Árabe, que vai construir um poderoso, sofisticado e belíssima civilização no período medieval, lá na Alta Idade Média. Mas aí já é assunto para a nossa próxima aula. Então paramos por aqui, aquele abraço, então estamos longe, mas estamos juntos e até mais, beleza?